Graça e paz, povo de Deus. Aqui estou eu mais uma vez para falar sobre algo que Deus colocou no meu coração através da palavra do Senhor. Amém? Quero te dizer um bom dia. Não sei que hora que você vai ver esse vídeo, se é pela manhã, se é pela tarde, se é pela noite, mas não importa o momento que você vê, eu creio que essa palavra vai falar ao teu coração. Mas antes de começar o vídeo, quero pedir para você que não é inscrito no canal, para você que ainda não acompanha os meus vídeos, veja o vídeo, se gostar, curta, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações quando eu postar mais algum vídeo e que você possa compartilhar para alcançar mais vidas. Canal Servo de Deus. Aqui eu falo sobre algo que Deus coloca no meu coração. Amém? E hoje eu quero falar sobre um assunto que com o tema verdadeiro arrependimento e perdão. O verdadeiro arrependimento e perdão. Quero pedir para você que está acompanhando o vídeo, se você puder, abrir a vossa Bíblia no Salmo 51. Quero ler a seguir com você. Salmo capítulo 51, qual vai nos dizer a seguir: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. O verso 4. Contra ti somente pequei e fiz o que os teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ísopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Verso 8. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Verso 12. Torna a dar-me a alegria da salvação e sustém-me como um espírito voluntário. Verso 13. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Verso 14. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Verso 15. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Verso 17. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração contrito. Não desprezará, ó Deus. E por fim o verso 18. Abençoa Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. O verdadeiro arrependimento e o verdadeiro perdão. Esse é o assunto que eu quero falar com você. Aqui eu quero falar com você sobre 3 atitudes que o salmista Davi teve ao momento que ele estava em pecado, ao momento que aquele havia de ocorrer o pecado do adultério, mas aquele teve 3 atitudes que levaram ele ao arrependimento, e esse arrependimento trouxe o perdão do Senhor. Então a primeira atitude que ele teve foi confessar o pecado ao Senhor. Aqui no Salmo 51, nessa parte, o verso 3, 4 e 5, a qual o salmista vai dizer aqui: Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para sejas justificado quando falares e puro quando julgares. E no verso 5, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe.
Então aqui a primeira atitude que ele teve foi confessar o pecado a Deus. Uma das primeiras atitudes de quem está se arrependendo de algo que fez, de algo que afastou da presença de Deus, né? Algo que entristeceu o Senhor, algo que entristeceu o seu coração. Então essa é uma das primeiras características, confessar o pecado para Deus. Quando a gente peca contra Deus. Então se eu contar o meu pecado para o próximo, o meu pecado para alguém, não vai resolver. Então a primeira atitude é confessar o pecado para Deus. Eu quero frisar aqui no livro de Atos no capítulo 3, o verso 19 e o 20, a qual a palavra do Senhor vai nos dizer: portanto, arrependam-se e voltem-se para Deus, a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês. E o verso 20, e também para que tempos de nova força espiritual venham do Senhor e Ele mande Jesus, que Ele já tinha escolhido para ser o Messias de vocês. Então a primeira atitude, confessar o pecado ao Senhor. Quando pecamos, a nossa carne, a nossa consciência, a primeira coisa que ela nos leva é a nos distanciar de Deus e a ficarmos tristes. Mas se nós continuarmos com essa tristeza, continuarmos a termos atitude que só nos distanciam do Senhor, esse pecado não vai haver ser perdoado. Então a primeira atitude é voltar-se para Deus e confessar o pecado. E quero falar agora sobre a segunda atitude que o salmista teve nesse Salmo 51, que ele teve um pedido de renovação do espírito e do corpo, que ele começou a falar ali no Salmo, no 51, no versículo 6 até o versículo 11, o qual ele vai dizer que através da palavra: eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ísopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E o verso 11: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. O que o salmista veio trazer aqui para nós, o qual ele teve aqui um pedido de renovação do seu espírito, do Espírito Santo de Deus e do corpo. O salmista tinha falhado aqui, tinha pecado contra o Senhor, mas mesmo falho, mesmo pecador, ele escolheu estar na presença de Deus. E para estar na presença de Deus, ele teve a necessidade primeiro de confessar o seu pecado, e agora, como a segunda atitude, ele pede um renovo espiritual e um renovo carnal, que é o renovo do seu corpo, pedindo ao Senhor que apague as transgressões dele. Então aqui ele se entristeceu, mas ao mesmo tempo que ele se entristeceu, ele lançou o seu pecado, lançou a sua iniquidade aos pés do Senhor, e o Senhor perdoou ele. Ele diz aqui no verso 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. E no verso 11: não me lances, ele clama para Deus: não me lances fora da tua presença e não retire de mim o Espírito Santo. Ele fala para Deus: eu sou falho, eu sou pecador, mas mesmo falho e pecador eu escolho, meu Deus, estar na tua presença. Então é isso que nós temos que escolher, porque sempre vamos habitar na carne, sempre vamos pecar, mas mesmo falho, mesmo os pecadores, nós podemos ter a atitude de escolher estar na presença de Deus. Então eu quero te fazer esse convite nessa manhã. Se você pecou, se você já fez algo que entristeceu o Senhor e também te entristeceu, eu te convido nesse momento a confessar o seu pecado como a primeira atitude e a pedir ao Senhor que renove o Espírito Santo na tua vida como a segunda atitude. Amém? E a terceira atitude que o salmista teve foi o compromisso de adorar a Deus e de oferecer um sacrifício aceitável. Quero falar aqui acerca do Salmo 51, do verso 14
até o verso 17, com a palavra do Senhor vai nos dizer: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Verso 16, porque te não comprazes em sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocausto. E o verso 17 ele vai nos dizer: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e um coração contrito. Não desprezará, ó Deus. Então o que ele quis dizer aqui, e o que essa palavra nos ensina? Ele pecou contra o Senhor. Será que ele fazer uma oferta de alto valor em dinheiro, trazendo para a linguagem de hoje, resolveria? Será que ele alcançaria o perdão? Se ele ajudasse o próximo, desse de comer ao próximo, alguém que estava necessitado, ele ia alcançar o perdão? Não. Isso são obras e faz parte da caminhada cristã. Mas aqui, para alcançar o perdão, ele necessitou de fazer um sacrifício e um compromisso de adorar ao Senhor e oferecer um sacrifício aceitável. Então o sacrifício aceitável aqui não era bem material, o sacrifício aceitável aqui não era ajudar o próximo, o sacrifício aceitável aqui não era oferecer dinheiro, mas o sacrifício aqui verdadeiro era um coração quebrantado e contrito. Somente assim o salmista alcançaria o perdão. Então nós conhecemos Davi como um homem segundo o coração de Deus, um homem que foi falho, um homem que foi pecador e que se encontrou em adultério. Mas por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque mesmo com as falhas dele, com os erros, com os defeitos, ele se voltava para Deus. Muitas vezes a gente, nos nossos erros, nos nossos defeitos, aquilo que nos afasta de Deus, a tendência nossa é distanciarmos de Deus. Davi não. Davi se aproximava de Deus. Ele clamava e entregava. E aqui ele entregou o coração quebrantado, o coração contrito. Ele falou aqui, no verso 16, Salmo 51, verso 16: porque se não comprazes em sacrifício, senão eu os daria. Tu não se deleita em holocausto. O que ele quis dizer aqui? Tudo que se ele fizesse sacrifício de oferta, sacrifício de oferta material, sacrifício, qualquer tipo de sacrifício, não ia resolver, senão ele faria. Mas o verdadeiro sacrifício, ele fala a nós aqui no verso 17, o sacrifício para Deus são espírito quebrantado e um coração contrito, coração voltado para Deus. Então isso o salmista nos ensina, e essa atitude, que ela possa estar na sua vida, que ela possa estar na minha vida. E o que eu quero te dizer com essa palavra, não muito grande, mas algo que Deus colocou no meu coração: enquanto existir arrependimento, vai existir perdão. Então que esse arrependimento possa alcançar a sua vida e que seu coração possa se voltar para Deus nos momentos de falha, para que o perdão do Senhor alcance a sua vida. Amém? Não é uma palavra grande, mas eu creio que vai falar com pessoas aqui e vai tocar em corações, porque tocou assim também no meu. Então te agradeço por ver o vídeo até o final e desejo que o Senhor abençoe a sua vida. Desejo que esse arrependimento chegue até você, porque se esse arrependimento verdadeiro do coração quebrantado e contrito estiver em você, o perdão do Senhor também sempre estará na tua vida. Então não é uma palavra grande, mas esse é o verdadeiro arrependimento, e tendo esse verdadeiro arrependimento, o perdão de Deus vai te alcançar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida infinitamente, que as ricas bênçãos do Senhor possam te alcançar em nome do Senhor Jesus. Amém?